Postar conteúdo é um hábito. E para deixar esse hábito o mais fácil possível, eu queria criar uma forma de que eu pudesse mandar um áudio no meu celular e ela se transformar num post na outra ponta. E é isso que a gente vai fazer hoje. Como que vai funcionar? Eu vou mandar um áudio no Telegram, esse áudio então vai ser transcrito, essa transcrição vai ser enviada para uma IA e essa IA vai pegar esse áudio e transformar em 3 opções de post diferente. Eu ainda não sei exatamente como vai ser cada opção, mas a ideia base é que uma opção 1 seja o mais perto da realidade possível, na opção 2 a pessoa, a IA no caso, né, expanda esse conteúdo, e a opção 3 eu ainda não sei como vai ser, mas eu acredito que quanto mais opções a gente colocar, vai começar, depois de 3, a deixar muito complexo e uma resposta não tão garantida pela IA, então 3 é um bom número. Uma vez feita essas 3 opções, elas vão ser enviadas de volta aqui para o Telegram e eu vou mandar um texto. Então eu vou copiar a opção que eu mais gostei, seja ela a número 1, número 2 ou número 3, e enviar em texto para o Telegram e daí ele vai automaticamente postar no X. Diferente do vídeo anterior, nesse aqui eu já fiz uma boa parte da montagem, então eu vou só explicar o que eu já fiz até agora e aí depois eu vou estar com vocês para acompanhar as próximas etapas. Então a primeira coisa, eu criei um bot aqui no Telegram, isso aqui é super fácil, eu só joguei no Google. Porque o Telegram, o WhatsApp é pago, eu tenho que pagar um terceiro para poder utilizar a API e o Telegram é gratuito, então enfim, tá aí a escolha. Esse router aqui é para ajudar justamente nessa etapa aqui de eu definir se é um áudio, ele vai para transcrição, e se é um texto, ele vai ser diretamente postado. E esses são os filtros. Então o filtro é que ele não tem um file ID como attachment, e attachment nesse caso é um áudio. E esse aqui é exatamente o contrário, quando existe um file ID. Por enquanto eu deixei de forma mais simples, mas como a ideia é utilizar esse mesmo bot para mais coisas, eventualmente eu vou precisar talvez até botar uma IA aqui para definir, baseado na resposta da IA, para onde que esse roteador vai mandar as coisas. Bom, assumindo que seja um áudio, né, aquele fluxo que eu já apresentei para vocês, o Telegram primeiro precisa baixar o arquivo, nada muito complexo aqui, é de download file e selecionar file que é para baixar, file ID. Eu estou usando o Whisper para fazer uma transcrição. Eu queria usar originalmente o GCP, né, que é o do próprio Google, mas eu não estou conseguindo cadastrar o meu cartão, então fui com o Whisper, já que eu já tinha no vídeo anterior colocado créditos e não é uma coisa muito cara, já que não vão ser longos áudios. Mais uma vez eu queria tentar usar mais a suíte do Google nessa montagem, então eu estou usando aqui o Gemini. E aqui tem 2 maneiras de seguir. Eu, por enquanto, segui com a mais simples, que é criando uma completion. Então, e tem também outro módulo que é especificamente para criar chamadas de API, ó, Make an API Call. Chamada de API, teoricamente, eu conseguiria utilizar só o Gemini para enviar direto essa file via essa chamada para ele me dar uma resposta direta, assim. Então, seria possível, teoricamente, economizar essa etapa aqui do chat. Mas como eu não queria deixar muito complexo esse projeto e eu ainda não tenho uma grande prática fazendo chamadas de API via Make, eu preferi só criar um completion, que é esse módulo aqui. O prompt é a parte que eu vou construir aqui junto na câmera. Por enquanto está só algo extremamente simples. Vou enviar uma transcrição de um áudio, você deve transformar essa transcrição em 3 opções de tweet. E aí o Telegram me devolve essa mensagem mandando nesse mesmo canal daqui o tweet. Só qual é o problema? Outra coisa que eu vou montar com vocês. Hoje ele manda as respostas em... eu não tenho nenhum run aqui para mostrar, mas ele manda as 3 respostas numa mensagem só. Então não é prático, é só tipo copiar, colar, arrumar o que eu prefiro, trocar alguma palavra aqui, alguma ordem ali e devolver enviando a mensagem aqui para o robô. Então também vai ser necessário construir provavelmente essa resposta tem que sair num JSON. Esse JSON vai ter que ter um parse e esse parse vai ser enviado 3 vezes, né? Então vão ter que ter 3 ou consecutivos ou 3 ou com um roteador aqui ou com um loop, enfim, também descobriremos juntos como eu vou fazer isso aí. E aí por fim, o roteador, quando ele percebe que é um texto que foi enviado, posta esse texto diretamente no Twitter. Sobre o Twitter, o que é importante dizer? Não é muito simples fazer essa conexão aqui com o Twitter. Ela não é intuitiva. Eu procurei aqui para descobrir como é que faz.
no YouTube, né? No caso, só botei aqui Connect to Make with Twitter. Não achei um vídeo em português sobre isso, mas, enfim, a legenda do YouTube funciona bem para quem não entende inglês, acho que já resolve. E também não são tantos passos assim, é só não é intuitivo. Tipo, tem que clicar no site, ir para um canto, é uma configuração específica, não é a configuração normal de API. Um pouco bagunçado assim. Mas eu sei que tem uma maneira mais simples, que eu não testei, mas eu sei que é possível, que é com o Buffer, que é conectando com o Buffer. Acredito que tem mais limitações do que a API do Twitter. Se eu não me engano, tu pode postar 500 tweets e ler 250 na API gratuita. E no Buffer eu não sei quais são as limitações, mas eu sei que é bem mais fácil de fazer a conexão baseada nos vídeos que eu vi. Mas eu preferia ter menos intermediários e, enfim, essa conexão aqui daí eu posso usar para sempre para outras coisas, né? E o Buffer tem mais limitações de quantidade. Então foi esse o motivo da escolha. Essa segunda parte foi gravada alguns dias depois de eu ter gravado a primeira parte. E nesse tempo eu acabei terminando a automação fora das câmeras. Então eu queria mostrar o que mudou desde então e fazer um update nos dois pontos que estavam pendentes, né? Um de como escrever um bom tweet e dois de garantir que cada opção de tweet fosse enviada em uma mensagem diferente para poder simplificar o processo de devolver para a IA a resposta. Depois de ver alguns vídeos sobre frameworks e como escrever bons tweets, a estrutura mais simples e que eu achei que a IA poderia replicar com alguma consistência seria essa aqui. Ele utiliza um racional de o que, por que e como. Então, primeiro tu fala sobre o que tu vai falar, depois tu fala por que tu vai falar é importante, e depois como executar nesse o que. Qual é o problema? Nem sempre o tweet que tu quer fazer é um tutorial. Então, esse modelo só funciona se tu tem alguma coisa efetivamente que a outra pessoa que está lendo vai fazer. Então, o que eu acabei chegando na conclusão, assim, quando eu testei coisas que eu gostaria de colocar e para IA cuspir a estrutura do outro lado, que ficava muito robotizado, ficava estranho o fluxo e eventualmente eu queria postar o tweet efetivamente do que eu queria falar. Eu só queria que a IA arrumasse algumas pontas, deixasse a frase um pouco mais fluida ou eventualmente só expandisse em algum conteúdo, algum ponto que eu trouxe, para eu poder, na hora que eu estou construindo a versão final do tweet, escolher se eu quero expandir em alguma das coisas que a IA comentou ou se eu quero só uma versão mais curta, mais simples, bem arrumada. E foi assim que eu cheguei no racional de que valia mais a pena tentar fazer com que a IA melhorasse o que eu estou trazendo do que pegasse o que eu estou trazendo e colocasse numa outra estrutura. E foi assim que eu cheguei nesse prompt. E aqui aproveitar para parar, esse não é o prompt final, o prompt final está aqui dentro, mas ele é suficientemente explicativo para facilitar o racional. Então, primeiro pensando no prompt, né? Faz muito sentido os formatos de Markdown, ajuda a IA a diferenciar o que ela tem que fazer, com que parte. E essa estrutura de papel, eles chamam de role prompting, de colocar a IA dentro de um papel, ajuda ela a performar como um copywriter especialista performaria. Tarefa, tu vai descrever a tarefa, né, o que a IA tem que cumprir, e aí preferencialmente em passo a passo. Então, originalmente porque mudou, eu mandava o áudio junto com o arquivo, nesses testes que eu estava fazendo com esse prompt. Mas aí, depois eu descobri que não tem como fazer isso com a API, ou pelo menos por enquanto. Mas enfim, primeiro fazia a transcrição do áudio, depois escrevia um tweet o mais próximo possível da transcrição, que era exatamente o ponto que eu estava trazendo. O segundo, eu queria que ele encurtasse, já que o tweet é para ser algo curto, rápido de ser consumido, mas garantindo que o estilo do áudio seria preservado. Esse aqui, curiosamente, foi bem importante, essa descoberta aqui no final, porque senão ele deixava um pouco mais perto do que uma IA diria encurtando, ao invés de tentar preservar um pouco mais do conteúdo original. E o terceiro era tentando deixar ela especificamente muito curtinha, só para trazer, enfim, a parte essencial. E o que acabou acontecendo com esse terceiro é que eventualmente ele trazia bons títulos. Então, aqui tem alguns exemplos aqui. E o 13 é colocar um tweet numa estrutura JSON de resposta. Aí, especificidades é algumas coisas que eu não gostaria que ele fizesse, ou que ele gostaria que ele fizesse, né, no caminho contrário. Ele, como ele chamava de tweet, ele gostava muito de colocar emoji, hashtag, eu não acho legal. Reforçando aqui, né, frases curtas, simples, sem palavras difíceis.
resposta tem que ser um JSON, e o JSON precisa ter número do tweet e tweet. E esse aqui é um prompt que as pessoas descobriram que, adicionando que a tarefa é essencial para minha carreira, ele performa melhor ainda que não seja essencial para tua carreira. Aqui é um exemplo de resposta. Esse é um JSON, e aí depois eu explico por que é importante que seja um JSON. O contexto também dá contexto, ajuda a performar melhor, ainda que tipo, não faço isso. E notas, eu tentei muito, esse era um problema que eu enfrentei bastante com a API do Gemini e com a API da OpenAI, mas a OpenAI eu consegui resolver. O que acontecia? Quando eu usava esse módulo do Gemini de Create a Completion, ele mandava o texto formatado. E aqui dentro do Gemini, ele entende que se eu estou pedindo um JSON, ele tem que mandar nesse formato aqui para avisar que é um JSON. E para fazer isso, ele coloca esses três acentos antes, escreve JSON e fecha eles no final da frase. E aqui dentro do sistema da Google AI Studio, ele traz essa formatação, como se fosse um código. O problema é que eu não quero um código e essa opção aqui do parse JSON, esse JSON com esse início e um fim fechando esses acentos. Tentei muitas maneiras diferentes de fazer isso e até um ponto que eu cheguei que, bom, efetivamente é assim que funciona. Então, originalmente tinha trocado esse transcription por um upload file para subir o arquivo lá para o Gemini e depois fazer uma completion baseado nesse arquivo que eu tinha feito o upload. Isso é deixar o custo zero, porque o áudio são poucos tokens que ele utiliza para pegar o áudio e transcrever, mas infelizmente a API, até onde eu tinha pesquisado, hoje não consegue subir áudios. Então mantive o Whisper aqui da OpenAI para fazer a transcrição e troquei o completion por uma chamada de API. Na chamada de API, diferente do completion, ele não manda essa formatação idiota aqui de JSON. Então ela dá tudo certo. Aí o resto segue o mesmo, né? Olha o Telegram, vê se chegou alguma mensagem. Se chegou uma mensagem e é um áudio, faz o download do áudio, transcreve, pede para IA dar 3 opções de tweet. Aqui o JSON faz um parsing, então ele pega a resposta que essa API nos mandou e transforma em 3 arquivos diferentes, vamos chamar de arquivos. E aí esse iterator, que é um módulo específico do Make, o que ele faz? Ele pega essas três coleções dentro de um bundle, que eles chamam de array, e ele faz uma iteração. Então ele faz uma vez o tweet número 1, outra vez o tweet número 2 e pela terceira vez o tweet número 3. Nesse formato eu consigo 3 mensagens diferentes, aí é fácil copiar, colar, arrumar alguma coisa e enviar. Outra coisa que aconteceu, outra mudança, foi o buffer. Eu estava usando o Twitter, ou X, né, no caso, o módulo X, mas o módulo do X para fazer um post direto ia ser descontinuado, porque os custos de API estavam muito altos. E aí, esse aqui eu já tinha visto, depois que eu tinha setado que era possível de fazer direto via buffer, daí é só criar uma conta, fazer o login e se cadastrar. E aí vou mostrar aqui a API, que essa aqui foi bem divertida de aprender a fazer. Ele dá aí o que foi muito interessante, o Google tem o Google AI Studio aqui, que não é exatamente o Gemini, e ele tem esse get code aqui. E quando tu vai no get code e tu escreve para Python, ele te mostra no REST, ele te mostra como é a URL que vai ficar. Então V1 beta, o ID do model, generate content, e aí teoricamente precisa da chave de API, mas isso o Make já faz para ti. Então só precisaria descobrir qual é o ID do modelo. Vamos ver se aqui fica mais fácil. Gemini 2.0-flash, que é exatamente o que está escrito aqui. Ó. Gemini 2.0-flash, generate content, que aí ele já explica como é que faz aqui também. O método é post, porque tu quer enviar um dado para a API. Esses dois eu não mexi, eles funcionaram, então é isso aí, não sei porque que eles estão aqui. O body é a chamada que tu manda para a API. E aí, essa parte também, ele te ajuda aqui com esse get code. Ele mostra como é que é a estrutura aqui, ó. Content, row, daí não precisa do row porque o
o make já resolve isso pra gente. Mas aí tem os parts, aí text, system instructions, se tu quiser mandar um system instructions, não precisa, já que é uma chamada mais simples. E a parte mais interessante é que para garantir que ele ia mandar um JSON na estrutura correta, eu adicionei esse generation config aqui. O que ele é? Quando tu vai aqui em instructor output, tu pode colocar o que tu quer que seja, né, de a tua estrutura. E aí eu fiz isso aqui utilizando o ChatGPT. Eu copiei a parte que é gerada aqui do generation config e pedi para adicionar o resto da minha chamada de API, que vinha até aqui. E aí foi só copiar isso aqui e colar aqui e eu estava garantido que ele ia sair sempre na formatação correta. E aí o JSON faz o parsing e agora vamos testar uma automação. Eu só preciso ver como que eu vou botar o Telegram na tela. Pronto, aqui consegui conectar o Telegram e vamos ver se funciona. Já está rodando aqui a automação, já deixei ela ligada. Então vamos lá. Esse tweet foi escrito com uma ferramenta que eu montei que transforma áudios que eu envio no Telegram em tweets. Ela dá só uma arrumada no flow do texto para garantir que ele fica bacana. Vamos ver se a gente consegue enxergar ele rodando aqui. Ó, recebeu, download, whisper, API, bom, já tá lá. Ó, ainda não tá perfeito o prompt, tem espaço para melhorar, mas tá tudo funcional, ó. Ele pega o que eu falei, dá uma limpada para ficar mais bonitinho. Então, usei uma ferramenta que transforma meus áudios do Telegram em tweets. Eu só ajusto o texto para ficar bacana. Criei uma ferramenta que transforma áudios do Telegram em tweets. Ela dá uma leve melhorada no texto para ficar show. Até que ficou legal. Transforma áudios em tweets direto do Telegram. Prático e rápido. Aqui, esses ficam pensando assim, em cada uma das coisas. Óbvio que me parece que o ideal seria um conjunto dos três, mas é difícil fazer com que a IA entregue uma resposta única que seja efetivamente muito bacana para conteúdos criativos, na minha opinião. Tende a ser mais interessante garantir que ela te dê várias opções e aí tu vai fazendo uma colcha de retalhos com elas. E para postar seria só copiar um desses tweets e mandar como texto e aí seria postado diretamente no Twitter. E aqui pra gente testar, eu tô aqui com o meu Twitter aberto, se quiser me seguir, só aqui tá o meu arroba, eu vou mandar, vamos ver se vai instantâneo. Aparentemente precisa atualizar para aparecer aqui no teu perfil, mas funcionou. Aqui tá o run que teve, ele posta diretamente lá no Twitter. Então é isso, mais uma ferramenta montada, ainda tenho que voltar naquele classificador de despesas para completar as outras coisas, mas isso vai acontecer em breve. Valeu, pessoal!